Queridos, abre sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 1, nós vamos ler os versículos 14 e o 15. Na NVI, Marcos, por favor. Marcos 1, nós vamos ler os versículos 14 e 15. Queridos, esse texto, ele é o texto do início da pregação de Jesus. Depois que João Batista é preso, João Batista estava preparando o caminho. Jesus, olha, João Batista agora está preso, ele não pode dar continuidade ao seu ministério, que era o ministério de proclamar o quê? Arrependam-se, porque é chegado o reino dos céus. Arrependam-se, porque o reino de Deus está próximo. Arrependam-se. Arrependimento era a palavra de João Batista. No momento em que Jesus é preso, no momento em que João Batista é preso, Jesus, ele toma para si essa pregação e ele começa a pregar o arrependimento. E olha o que ele fala. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia proclamando o Evangelho de Deus. Ele sai da Judeia, onde ele estava, onde ele foi batizado por João, e ele volta para a Galileia, e ali ele começa a proclamar o Evangelho. E o Evangelho que ele proclama é: o tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Era a pregação de Jesus. Era a primeira pregação de João Batista, que veio para preparar o caminho. E depois, quando João Batista não está mais em cena, não está mais em condição de pregar como ele pregava, porque agora ele está preso, Jesus vem pregando e ele prega sobre o arrependimento. No momento mais tarde, nós vamos ler agora Marcos 6, 12 e 13. Jesus, ele pega os seus discípulos, ele fala assim: olha, está chegando o tempo agora, depois da morte de João Batista, e João Batista participa no primeiro sendo preso, e depois o texto bíblico cita João Batista novamente, mas agora na sua morte. E aí ele chama os discípulos e fala assim: olha, agora está no tempo de vocês saírem pregando o Evangelho do Senhor. Juntem-se de 2 em 2 e comecem a caminhar de cidade em cidade, e dá várias recomendações a eles sobre como eles deviam passar por cada cidade. Olha, a cidade que te receber, você fica na casa da pessoa que te recebeu. A cidade que não te receber, você bate, porque nem o pó das suas sandálias você deve levar daquela cidade. E ele vai dando recomendações, e ele diz para eles qual deve ser a mensagem da pregação deles. Marcos 6, 12, 13. Eles saíram e pregaram ao povo que se arrependesse. Expulsavam muitos demônios e ungiam muitos doentes com óleo e os curavam. Mas qual era a mensagem deles? Arrependam. Então, qual foi a primeira mensagem, querido e querida, lá de Jesus, de João Batista? Arrependam-se. A segunda mensagem, a mensagem de Jesus, depois que João Batista foi preso: arrependam-se. E a terceira mensagem, agora dos discípulos: arrependam-se. Porque o arrependimento é uma condição essencial para aquele homem, para aquela mulher que quer viver uma vida com Deus, que quer viver uma vida com Cristo. Ele é a porta de entrada para nós termos acesso à graça do Senhor. Hoje nós falamos na escola dominical, e a nossa escola dominical foi uma bênção. Que alegria ver a classe dos homens cheia, ver a classe das mulheres cheia, foi uma bênção. Que alegria, e ver as pessoas podendo participar. É um momento de muita participação. Nós vamos ter que ver o que a gente vai fazer para aumentar o tempo, porque são muitas pessoas participando, e participando com colaborações muito ricas, que enriquecem. E estavam falando lá sobre heresias, sobre seitas e tudo mais. E um dos pontos que nós falamos lá, juntos com o grupo lá, era de que o fruto, a igreja que nós devemos ir, não necessariamente é a igreja mais perto da nossa casa. E eu imaginava que às vezes era assim: vou para aqui perto da minha casa, que é mais cômoda. Mas a igreja que nós devemos caminhar é a igreja que é mais perto da nossa Bíblia. Porque é isso que vai fazer a diferença. Porque tem muita gente falando um monte de coisa, e pessoas que nós conhecemos muito pouco. A Bíblia fala que nós conhecemos pelo fruto. A árvore boa, ela se difere da árvore ruim pelo fruto, não é pela aparência, não é pelas folhas, não é porque ela é mais alta ou mais baixa,
acha, é pelo fruto que ela produz. E nós hoje, especialmente nesse momento de redes sociais, nós acompanhamos muitas pessoas que falam muitas coisas, mas nós nem conseguimos ver fruto porque nós não as conhecemos. A igreja que nós devemos viver, que nós queremos ser, é a igreja que está o mais perto possível da Bíblia. Queridos, então, se a pregação de João Batista era sobre arrependimento, se a pregação de Jesus, ela vem depois e é sobre arrependimento, e a pregação dos discípulos, quando ele encaminha os discípulos, era: arrependam-se. O que a igreja deve pregar? Arrependimento. Se tem uma igreja que não prega arrependimento, ela está mais distante do que a minha Bíblia diz. Estava contando para o pessoal que eu estava ouvindo um filósofo falar um dia desse. Ele se autodenomina ateu, mas ele fala muito de crente, de Jesus e dessas coisas todas, então até questionam se ele é tão ateu assim. Mas o fato é que ele estava falando que Jesus é uma commodity muito fácil de ser vendida. Por isso que hoje é tão fácil das pessoas irem para a igreja, porque as pessoas sofrem. As pessoas sofrem. E alguém vem aqui e faz um discurso: ó, Jesus tira o seu sofrimento, Jesus muda a sua vida, Jesus se transforma, Jesus faz toda a diferença, Jesus consegue um emprego para você. É o que se prega muitas vezes. Ó, Jesus restitui aquilo que você perdeu. E hoje nós vimos aqui que ninguém deu primeiro a Ele para depois ser restituído de alguma coisa. Foi isso que nós vimos aqui no início. É isso que está mais perto da minha Bíblia. Mas a pregação é muito essa, e às vezes é fácil. Aí Jesus vira um produto fácil, palatável, fácil de engolir. Mas, queridos, o fato é que se nós ficarmos nesse discurso raso, nós podemos sim encher as nossas igrejas, mas isso não vai causar, isso não vai fazer com que a igreja se transforme, se renove, com que as vidas mudem, experimentem a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nós teremos igrejas cheias de pessoas frustradas, cheias de pessoas frustradas, porque não conseguem experimentar o que Deus tem para elas. Vão ser entretidas porque tem um pastor legal que fala bem, tem um baterista que toca direitinho, que tem um ministério de louvor legal, tem um grupo de teatro, um coral. Vão sair entretidas, mas entretenimento não muda a vida. O que muda a vida é o Senhor. E para nós acessarmos o que Ele tem para nós, arrependimento é a palavra fundamental. Como cristãos, queridos, nós precisamos saber o que nós éramos e o que nós somos, da onde o Senhor nos tirou. Que nós não somos mais quem nós éramos. Nós precisamos saber isso. É isso que a palavra do Senhor nos fala. Desde sempre, o chamado do Senhor para a igreja é que ela seja um agente que atua junto com o Espírito Santo para a salvação do mundo. E isso passa pela pregação do arrependimento. Nosso compromisso não é encher igreja. Nosso compromisso é mandar a gente para o céu. Nesse processo, querido, de mandar a gente para o céu, arrependimento é condição essencial. Note que no discurso dos discípulos, a cura e a libertação acompanhavam os discípulos. Aonde eles iam pregando o arrependimento, havia cura e havia libertação. E nós oramos ao Senhor para que nessa igreja tenha cada vez mais e mais cura e libertação, para que os milagres do Senhor aconteçam neste lugar. Nós oramos e queremos isso, e o Senhor sabe que nós pedimos e que temos experimentado também isso. Mas a cura e a libertação, elas são manifestações do poder do Senhor,
que acompanham aqueles que creem, porque é isso que a Bíblia fala. Vocês vão ver que a nossa palavra hoje é toda focada em versículos bíblicos. A cura e a libertação são manifestações do poder do Senhor que acompanham aqueles que creem. É assim que a Bíblia nos fala. Mas elas não são um fim em si mesmo. Elas não são um fim em si mesmo. Os milagres são um meio para testificar que Jesus é o Cristo. Os milagres que eram manifestos na vida dos discípulos, quando eles pregavam, quando eles falavam, eles eram um meio de testificar que Jesus era o Cristo e que eles estavam com o Cristo. Então nós queremos os milagres? Sim, nós queremos os milagres. Mas os milagres não são o fim. Eles são um meio. São um meio para que nós possamos viver a segunda parte, que é o arrependimento do Senhor. Qual foi a experiência de Isaías? Nós já falamos isso aqui, citamos vários outros casos onde a experiência de conversão era similar. Viu o Senhor assentado no alto e sublime trono. Os anjos, querubins e serafins, eles diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. A natureza manifesta a glória do Senhor, como a Patrícia falou aqui. E aí ele via a sua condição. Eu não tenho condição de estar aqui. Se arrepende. Eu queria estar junto com esses anjos. Eu queria ter a condição de estar com os anjos. Eu queria ter a condição de declarar: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, como eles estão declarando. Aí o Senhor vem e toca nos nossos lábios, porque é Ele quem nos purifica. E Ele toca e fala assim: se limpo, dos teus pecados já não me lembro mais. Agora a quem eu enviarei? E Isaías não podia falar outra coisa senão: eis-me aqui, envia-me a mim. Este é o processo. Esse é o Evangelho. Os milagres são um meio de testificar que Jesus é o Cristo. Contudo, que Ele tem para mim e para você não se resume a milagres, querido. Sabe por quê? Porque Ele nem se resume a esta terra. Porque Ele foi nos preparar lugar. Olha, nosso foco é o céu, queridos. Nosso foco é o céu. E experimentar o amor de Deus aqui na terra também. Experimentar da companhia de Deus. Experimentar do caminhar dele. Mas sabe, eu sou do interior, né? Nasci no interior. E tenho a praia mais perto da minha cidade. Ela fica a cerca de 110, 120 quilômetros da minha cidade. A praia mais perto. Então tinha muitas pessoas lá, e tem muitas pessoas lá. Agora eu acho que deve ter menos, imagino eu. Mas na época mais antiga, as pessoas trabalhavam muito tempo. Tinha muita gente que nunca tinha ido na praia. Nunca tinha ido na praia. E às vezes faziam-se excursões para a praia, para levar essas pessoas que nunca tinham ido na praia, para que eles vissem a praia. E muitos iam de calça, cinto, camisa de manga comprida, porque aquilo era o traje, né? Chegavam lá, viam a praia, calor danado, ficavam admirados. Os mais ousados tiravam os sapatos, dobravam a calça e conseguiam molhar os pés. Imagina, um calor danado. Você olha uma pessoa para a praia, na praia de calça dobrada, molhando só os pés. Dá uma certa dor, não dá? Sua vontade é virar para ele e falar o quê? Mergulha. Molha o corpo todo. Queridos, muitas vezes o pastor fica aqui na frente e ele tem a mesma sensação. Ele vê muitos e muitas que vêm na igreja, se
se empolgam em um determinado momento, ficam felizes, mas chega um ponto que fala assim: não, daqui em diante eu não vou. A água pode vir até os meus joelhos, mas não pode passar daqui. Queridos, mergulha no Senhor, deixa Ele lavar o seu corpo todo. Não tenha reservas, não tenha pontos onde Ele não possa tocar. Sabe, o medo é um empecilho. Ah, mas e se Ele me mandar ir para tal lugar? Querido, se Ele te mandar ir para tal lugar, Ele vai com você. E a companhia dele é o melhor que a gente pode ter. Ah, e se Ele mandar eu deixar tal coisa? Querido, se Ele mandar você deixar tal coisa, Ele vai estar te fortalecendo para que você consiga deixar. Ah, mas e se Ele falar para mim tal coisa? Queridos e queridas, o Senhor tem o melhor para nós. Mergulhe naquilo que o Senhor está colocando diante de você. Como metodistas, nós somos chamados a sermos moderados o tempo todo. Moderação é uma palavra importante para o bom metodista, né? Só com o Senhor que nós não precisamos de moderação. Com Ele precisamos. Mergulha no Senhor. Experimenta tudo que Ele tem para você. E o arrependimento é algo essencial para que a gente possa experimentar tudo isso de Deus. Para nós experimentarmos o lugar que Ele foi preparar para nós, está lá em João 14, é necessário que nós reconheçamos a nossa necessidade dEle. E esse reconhecimento é manifesto em nós quando nós nos arrependemos. A palavra arrepender, fazendo um resumo de um monte de dinossauro, de dicionário. Falei dinossauro ontem à noite quando eu estava lendo, eu sabia que eu ia falar dinossauro aqui hoje. Para ver se está prestando atenção. Sabia que eu ia falar, mas amanhã eu vou falar isso de novo. No dicionário, a palavra arrepender significa sentir pesar ou pena por algo feito ou não feito. Sentir pesar ou pena por algo feito ou não feito. Lamentar de ter pena, ou ter pena de algo feito, ou dito, ou não feito, ou não dito. Mudar de intenção. Desdizer-se. Sentir mágoa ou pesar por erros ou faltas cometidas. Lamentar atitudes ou procedimentos que a gente defendia antes, mas não defende mais, praticados no passado. Sentir-se culpado por ter cometido algum erro, praticado alguma injustiça. Ou mudar de ideia, voltar atrás de alguma decisão. No grego, a palavra para arrependimento é metanoia. Metanoia significa conversão, tanto espiritual como intelectual. Mudança de direção. Eu caminhava aqui, agora eu caminho para cá. Mudança de mente, que nos leva também a uma mudança de atitude, de temperamento. Ah, não, eu sou assim mesmo, eu sou estourado. A pessoa fala comigo, eu respondo na mesma hora. Querido, quando você é crente, você é o que Deus quer que você seja. Você pode falar o que você era, agora eu sou o que Deus quer que eu seja. E pode ser hora que tenha Deus queira que você haja com força. Não, você precisa se posicionar como cristão, se posicione e haja, e não tem problema. Mas nós somos o que Deus quer que nós sejamos. Porque não tem nada em mim que Ele não possa mudar, que Ele não possa transformar, que Ele não possa fazer novo. A palavra do Senhor em Romanos 12:2 fala que para nós experimentarmos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, nós temos que mudar a nossa mente, transformar a nossa mente. Não fica tentando experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor sem trazer para você aquilo que te compete, não, meu irmão. Muda a sua mente. E isso não é feito pela nossa força. Não é feito pela nossa força. O próprio Espírito do Senhor, Ele nos auxilia nessa mudança de mente.
Mas você pode pensar assim, e esse é um risco que nós corremos. Talvez você tenha sido uma pessoa muito boa, se acha uma pessoa muito boa, você tenha crescido num lar cristão, e você fala assim, vou me arrepender de quê? Nunca fiz nada de errado na sua cabeça. Queridos, a palavra do Senhor fala que em Adão todos nós caímos como em um sono profundo. Todos nós pecamos. Todos nós pecamos. Nós ficamos impedidos de ver a Deus por causa desse pecado, e sem a santificação ninguém verá o Senhor, é o que diz a palavra. Em Cristo nós somos chamados a despertar, não nos conformarmos com este mundo, a mudar a nossa mente, por meio da ação do Espírito Santo, que é Ele quem convence o homem. Por isso é que em Efésios 5,14 nos diz assim: desperta, ó tu que dormes. Não reconhecer o nosso erro, não reconhecer o nosso pecado, não reconhecer que nós precisamos de Deus, mesmo achando que nós vivemos uma vida toda sendo bonzinhos. Queridos, isso é uma característica clara de que nós ainda estamos dormindo. Porque aquele que está acordado, ele enxerga os seus erros. Ele enxerga que precisa do Senhor para ser bom, porque bom é Deus. Efésios 5,14, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, sai deles, e Cristo resplandecerá sobre ti. O arrependimento nos tira do domínio do pecado e nos coloca sob a ação poderosa da graça divina, que nos perdoa, nos justifica e nos santifica. O arrependimento, a conversão, é a porta para experimentar, para viver a graça. E isso também é fruto do Espírito Santo em nós. É Ele que nos convence do pecado, João 16, 8 e 13. Os milagres são muitas vezes chamarizes, mas o chamado é para se arrepender e ser salvo. O milagre é um chamariz, ele te traz às vezes para a igreja. Você vem porque você precisa do milagre, mas o chamado é para ser salvo, é para se arrepender e mudar de vida, mudar de atitude, mudar de forma de pensar, mudar a forma de viver, para que os outros vejam e nem te reconheçam mais, e queiram entender o que é que aconteceu, que fez essa diferença em vocês. E aí você aponta para Cristo. E aí você aponta para Cristo. Porque por Ele, por meio dEle e para Ele são todas as coisas. Aleluia. Glória seja ao Senhor eternamente. Amém. Amém. Queridos, arrepender-se é abrir-se ao poder, presta atenção nisso. Arrepender-se é abrir-se ao poder perdoador e transformador de Deus. Sabe? Quantos de nós já foram perdoados pelo Senhor, mas continuam carregando o peso dos seus pecados? O legalismo. E o diabo vem e fala assim: ah, mas você fez isso quando você era mais jovem. Você fez isso. Acho que vocês já se arrependeram do diabo, sabe? Não lembro como se arrependeram. Eu me lembro uma vez que eu estava num lugar, estavam servindo uma coisa, e eu fiz uma brincadeira. O pessoal falou assim: ah, deram pipoca pra gente, uma melancia, uma coisa assim, e depois trouxeram um prato super gostoso. Eu fiz uma brincadeira, sabe? Ah, mas agora que trouxeram, depois eu comi a pipoca, depois eu comi aquilo. Não sei porquê, depois eu fui com arrependimento de ter feito aquela brincadeira, sabe? Que me acompanhou todas as vezes que eu olhava a pessoa porque eu fiz a brincadeira, eu tinha vergonha dela. Peso. A gente faz coisa errada, a gente fala coisas erradas. Quantas vezes a gente não foi sábio no falar, não segurou a língua quando devia ter segurado, falou o que não devia, magoou outras pessoas. O Senhor já te perdoou, querido. Ele sabe a sua natureza.
Ele sabe o que você é. Ele sabe o que você enfrenta. Ele já te perdoou. Você precisa absorver esse perdão para a tua vida e não colocar mais peso sobre você. Sabe? Arrepender-se é abrir-se ao poder perdoador do Senhor. Perdoador e transformador. É diferente de sentir remorso. Remorso você carrega a vida toda. Eu citei um exemplo bem básico, gente. Mas tem coisas mais graves. Me permita, eu vou citar o exemplo da Patrícia. A Patrícia sofreu um acidente de quadriciclo com o Benjamin. Eles foram fazer alguma coisa, ele estava sem capacete, estava sem nada, e ele partiu o braço dele. Teve que fazer cirurgia, teve que fazer um monte de coisa. Foi um momento bem difícil. E por muito tempo a gente observava na Patrícia assim, um peso quando ela falava sobre isso. Acontece, queridos. Às vezes nós somos imprudentes. E o Senhor sabe que nós somos assim. Nós queremos continuar vivendo dessa forma? Claro que não. Nós queremos cada dia ser mais prudentes, mais corretos, mais santos. Mas nós temos um advogado, que é Jesus Cristo, que nos defende, que nos perdoa, se nós nos arrependermos. Ele tira de sobre nós o peso do pecado, nos coloca em outra condição. Não deixe que o inimigo te acuse por algo que Cristo já te perdoou. Em nome de Jesus. Amém. E deixa Deus trabalhar todas as áreas da sua vida. Deixa Ele te santificar em nome de Jesus. Agora, para nós terminarmos, presta atenção nisso, querido. O arrependimento nos torna vulneráveis. Presta atenção na importância do arrependimento. O arrependimento nos coloca numa condição de estar vulnerável. Aconteceu comigo esses dias umas 3 vezes. Patrícia falava assim, não, é tal coisa. Eu falava assim, eu tenho certeza que não é isso. Tenho certeza absoluta que eu deixei minha carteira no lugar tal. Tenho certeza absoluta que eu fiz isso. Tenho certeza, certeza total. E ela falava assim, não foi. Eu estou em outro lugar. Aí você vai e descobre que você botou a carteira em outro lugar. Aí você vira para a pessoa e fala, você fala assim, não, achei outro lugar. Você fala. Porque arrependimento e confissão do seu arrependimento te coloca em uma situação de vulnerabilidade. Eu falei do lado do arrependido, agora eu vou falar do lado daquele que está ouvindo o arrependimento. Muitas vezes você tem dificuldade de se arrepender quando você sabe também que aquela pessoa do outro lado, quando você vai se arrepender, ela vai se aproveitar daquela situação para te machucar. Te falei, você é assim, esquecido, isso, aquilo. A Deus não fez isso não, tá? Só estou dando exemplo. Não é direto. Eu te falei, você é assim, e isso vai te tornando mais duro. Mas o Senhor, querido, quando nós nos arrependemos, Ele nos abraça. E Ele fala assim, já não me lembro mais do seu pecado. Nós não precisamos ter a preocupação de nos arrependermos com o Senhor, porque nós sempre recebemos o carinho dele de volta quando nós nos arrependemos. Arrependimento nos torna vulneráveis, não altivos, nos torna vulneráveis. E esses vulneráveis, presta atenção nisso, eles são aqueles que possuem um espírito quebrantado. O vulnerável é aquele que é chamado de pobre de espírito, porque não tem espírito altivo. Salmo 51:17 diz que os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezará. O Senhor não desprezará um coração quebrantado e contrito.
Mateus 5,3, para nós terminarmos. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. O Senhor exalta os humildes e derruba os orgulhosos. Arrependimento é estar humilde diante do Senhor. Hoje, queridos, é tempo de nós nos arrependermos dos nossos pecados, em nome de Jesus. Fica de pé, nós vamos orar, pedindo perdão ao Senhor mais uma vez. Nós já fizemos esse momento de confissão hoje, mas tendo em vista tudo isso que nós falamos hoje, eu quero te convidar a se arrepender dos seus pecados, das suas dificuldades, e a partir desse momento de arrependimento, mudar a vida, viver diferente, para a honra e para a glória do nome do Senhor. Senhor, como igreja, nós nos colocamos diante de Ti, te pedindo perdão, Deus, nos arrependendo, Deus, de tudo aquilo que nós fizemos, que te entristeceu, que te magoou, de tudo aquilo, ó Pai, que nós deixamos de fazer, ó Deus, que te entristeceu. Nos perdoa, Senhor, quando nós não cumprimos, ó Pai, com a Tua expectativa. Perdoa, Deus, quando nós magoamos os nossos irmãos, magoamos, ó Deus, os nossos familiares, não agimos corretamente como pai, como esposo, como irmão em Cristo, como pastor, como nos perdoa, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Deus. Dá-nos uma vida, Senhor, cheia do Senhor, transformada pelo Senhor, Deus, para a Tua honra e para a Tua glória. Espírito Santo, encha-nos, ensina-nos a viver conforme a Tua vontade. Em nome de Jesus.